Depois de termos aprendido a utilizar o editor clássico, nós vamos dar uma visão geral no uso do editor de blocos, do editor Gutenberg, que é o novo editor. Vamos criar um post novo. Eu vou gerar um texto genérico aqui novamente, como de costume. Olá. A ideia de editor de blocos é porque ele considera, em vez de ser tudo um texto linear, como no modelo do editor antigo, ele considera cada elemento como um bloco. Então, os blocos básicos aqui são parágrafos. Um bloco, outro bloco, outro bloco. Nós podemos mover os blocos para cima e para baixo, dessa maneira. E aqui, sendo esse bloco um parágrafo, aparecem as opções de formatação desse parágrafo. Alinhamento, negrito, itálico, adicionar link. Então, consigo ir formatando aqui sem muita diferença em relação ao editor clássico, nesse caso. Nós podemos, por exemplo, adicionar uma imagem, como já tínhamos feito na explicação sobre o uso de mídias. Então, quando eu aperto o Enter aqui, ou eu vou começar a escrever um novo parágrafo, ou então eu clico aqui no mais para adicionar outros tipos de bloco, como, por exemplo, imagem. Vou pegar aqui uma imagem da biblioteca de mídia, adicionamos aqui, como já tínhamos feito antes. Podemos adicionar outros elementos, como, por exemplo, subtítulos, né? Eu venho aqui e mudo o bloco do tipo parágrafo para o bloco título. E por aí vai. A principal diferença, quando se fala do editor de bloco, em relação ao outro, não é nem essa edição cotidiana básica de texto na forma de coluna, com imagens e subtítulos. É que ele tem outros tipos de elementos. Se a gente ver aqui, então ele tem aqui, né, parágrafo, título, temos também elemento de lista, bloco de citação. Ele também permite embutir um bloco com aquele editor clássico, um bloco de código, texto pré-formatado, tabela, enfim, tem alguns elementos, até mesmo verso, né, para poemas e músicas. Quando a gente fala de elementos de mídia, ele tem aqui, por exemplo, alguns blocos ainda básicos, né, mas que podem ser utilizados em alguns layouts, embora eu recomende um certo cuidado. Por exemplo, mídia e texto. Então, ele adiciona aqui uma imagem do lado de um texto. Se eu pegar aqui uma imagem da biblioteca de mídia, vai entrar isso aqui, e aqui eu posso colocar um conteúdo. Deixa eu copiar aqui um bloquinho de texto, um parágrafozinho de texto. Eu posso colocar aqui, ficou um pouco grande, né? Deixa eu apagar um pouco. Podemos dividir isso, por exemplo, em um título e um pequeno parágrafo de texto. E ele vai ter aqui algumas opções, né? Alinhado para um lado, alinhado para o outro. Um outro tipo de bloco que pode ser usado em algumas situações interessantes. Você vê que eu estou dando Enter aqui, eu estou navegando dentro desse bloco. Então, às vezes, o ideal é você pôr o mouse, quando aparecer aqui o mais, você vai adicionar um bloco aqui no meio. Então, ele tem esses macetinhos. A gente vai estudar depois a montagem de layouts customizados com um template mais adequado para o Gutenberg, mas só para não passar em branco aqui nesse curso básico, esses fundamentos. Nós temos aqui, por exemplo, a cobertura. Na cobertura, a gente pode colocar aqui uma imagem, por essa imagem aqui, por exemplo, e aqui eu coloco o título, né? Título da cobertura. Se eu vier aqui, clicar nesse menu, ele vai aparecer aqui, exibir mais configurações. E aqui a gente tem, né, nesse bloco, configurações do bloco que eu estou editando. Então tem aqui cor do texto, cor do fundo,
Posso pegar aqui e colocar um texto branco, criar esse tipo de efeito. Se eu clicar aqui agora na imagem em si, você vai ver que ele tem aqui algumas opções, cor de sobreposição, opacidade, para deixar mais escuro, mais claro. Então, esse é um tipo de elemento que pode ser utilizado quando você vai criar uma página de vendas, uma landing page, para criar aquela chamada principal no topo e tudo mais. O Gutenberg, a princípio, de maneira geral, funciona com qualquer template, mas existem alguns templates que já estão mais adequados para funcionar com esse editor, ok? Voltando aqui, né, a gente tem nesse bloco, e eu tenho aqui elementos internos. Eu posso adicionar aqui um pequeno texto. Deixo esse texto branco, centralizo. Posso adicionar aqui, por exemplo, um botão. Tem aqui, né? Podemos selecionar os alinhamentos, colocar isso aqui no topo, movendo para cima. Vamos publicar. Tá vendo? Aqui ficou a cobertura com o título, botão. Não coloquei o link no botão, que é apenas para exemplo. Então a gente tem mais opções de formatação. Enquanto que o editor padrão, ele é um editor de texto simples, não muito diferente de, como eu falei, você enviar um e-mail ou qualquer coisa. Recomendo criar páginas e posts com ambos, né? Ver o que dá para fazer, entender o comportamento deles, para você entender a diferença e aquele que você gosta mais. Antes de terminar, é importante notar essa função aqui, essa visualização em lista, ele vai abrir como se fosse o mapa, né? A lista e a hierarquia dos elementos. Então, note que nós temos aqui o primeiro elemento, que é a cobertura. Se eu abrir, ele vai mostrar que tem um parágrafo, note ele se destacando ali, outro parágrafo, um conjunto de botões com apenas um botão dentro. Depois nós temos o próximo parágrafo, uma imagem, um parágrafo, subtítulo, parágrafo, e aqui nós temos outro conjunto, né? O conjunto mídia e texto, que quando eu abro, ele tem aqui um título e um parágrafo. E a mídia aqui. Isso ajuda bastante a mapear a estrutura de uma página. Quando se fala de construtores visuais como o Div, como o Elementor, existe essa lógica de maneira ainda mais sofisticada. Então é interessante ir se acostumando com isso também.